Sabia que em muitos momentos da minha vida sexual eu recorri à bebida para tentar me soltar? Eu bebia porque de repente bebendo eu aliviava algumas travas e me soltava mais na cama. De repente eu bebendo eu conseguia ter mais prazer. De repente eu bebendo eu teria um orgasmo. Só que eu não fazia isso sempre porque eu nunca me adaptei muito bem à bebida. Mas eu fazia isso e inclusive em alguns momentos eu ouvi isso de profissionais, até de ginecologista, e isso acontece quando a mulher às vezes chega com uma questão de sentir dor na relação ou de não conseguir chegar ao orgasmo. Ah, toma um vinhozinho para você relaxar. E de fato, o álcool, ele pode até um certo ponto, numa determinada quantidade, num determinado momento da vida, ele pode ajudar você a relaxar. Só que você não tem, hoje a gente não sabe qual é a quantidade ideal, nem qual é a frequência ideal. Então o risco da pessoa ficar condicionada a esse comportamento de bebo para me soltar na cama, bebo para me soltar na cama, ela pode ter o efeito contrário. Ela pode piorar o desempenho, dificultar o orgasmo. E para o homem, ele ainda pode ter ejaculação precoce, disfunção erétil, ou seja, muita gente associa a bebida à liberdade na cama. Só que o que a gente tem é o oposto. A gente tem a bebida prejudicando o seu desempenho e a sua entrega na cama. Você já recorreu a isso em algum momento? Pra soltar na cama? Seja pra você. Eu sei que você não precisa se soltar na cama, mas às vezes o cara quer uma coragem pra chegar na mulher. Não tem disso? Tem muito do cara que bebe na balada pra ter coragem, porque o cara quando bebe fica mais rico, mais bonito, mais inteligente. O cara se acha mais tudo. Você nunca bebeu pra ter coragem de chegar na mulher ou pra se soltar mais na cama? Rapaz, eu já sou soltinho. Se eu bebesse, eu acho que eu não conseguia me encontrar, não. Eu tenho minhas experiências ruins com bebida. Eu sempre evitei bebida, né? Pra ser solto do jeito que eu sou, na vida e na cama, eu entendi que eu não preciso da bebida. E a bebida, as experiências que eu tive na minha família, perdi 2 tios com 40 e poucos anos, assim, novos, e chegaram a morar com a minha mãe, cuidava deles. Minha mãe também teve problema. Mas eu acho que essa não foi a pior parte da sua experiência com a bebida, né? Minha mãe teve uma experiência terrível. Na época que ela descobriu as traições do meu pai, como ele zoava com ela, minha mãe começou a beber. Agora assim, não era beber pouco, era litros de zinebra, uma das piores bebidas. Você tinha? Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. E ela bebia litros, e o cheiro era horrível. A forma como minha mãe ficava desfigurada era muito ruim. E aí eu com 12 anos eu ficava tentando achar os litros para esconder nas bananeiras, que eu morava num povoado, num sítiozinho assim. E aí eu pegava e ela falava, quem escondeu? Quem jogou fora? Então eu tinha uma grota assim, que eu fazia de tudo para esconder, para ela não beber mais. Eu não sabia conversar sobre isso, o que dizer para minha mãe. Não, com 12 anos, quem vai saber? Só que eu tinha vergonha da minha mãe, né? Pô, ela é uma pessoa especial, é uma pessoa maravilhosa. Vocês conhecem ela aqui, mas na época ela ficava transfigurada. Assim, o rosto transfigurado, sabe? A tristeza, a agonia. E aí eu também cheguei, meu pai bebia todo final de semana também, e era um farrista. Você E agredia a minha mãe por conta da bebida. E essas coisas foram me trazendo, assim, algumas angústias como um adolescente ali, né? Como um cara entrando ali né, para se transformar um homem. E isso tudo me fez mal. Eu sempre evitei beber, eu sempre evitei seguir os mesmos exemplos do meu pai e da minha mãe. Assim, era muito constrangedor para mim, era difícil. Por isso que eu evito sempre, né? Hoje eu tomo um vinhozinho, tomo até uma cervejinha quando tem um caranguejo, um churrasco. Mas assim, eu não bebo para poder ser alguma coisa. Eu não preciso disso. Eu acho que eu vejo aqui a gente recebe várias famílias destruídas, destronadas por conta do alcoolismo, por conta da bebida. As pessoas acham que tem o controle. Elas vão fazendo, não, é só o final de semana, não, é só de vez em quando, mas quando vê, já existe uma dependência. Não é uma dependência, ai meu Deus, eu preciso beber senão eu vou morrer. Às vezes é uma dependência, o seu bem-estar só chega depois que você bebe, você só se solta depois que você bebe. Ir pra balada com os amigos só tem graça se for ir pra balada pra beber. Sair com os amigos só tem graça se for vamos sair para beber. E aí você vai criando esse comportamento, você vai criando, e você não se dá conta de que isso é um vício, que isso é uma dependência, porque você está fazendo. Você só vai perceber que se tornou uma dependência quando você tenta tirar.
Quando você tenta tirar é quando você fala, pô, eu não consigo me divertir sem isso. Não consigo me soltar sem isso. Que liberdade é essa? Que você precisa de algo Eu tava aqui voltando pra lá conseguir ser você. e é terrível. Eu tava aqui voltando nas cenas que eu vi e realmente são coisas que eu não desejo, são cenas que eu não desejo pra nenhuma pessoa, seja criança, seja adolescente ou seja já na fase adulta. Nenhum filho quer ver a mãe bebendo o tempo todo, transfigurado o tempo todo. Isso traz um afastamento natural. E, pô, eu sou apaixonado na minha mãe, a gente tem conversas maravilhosas, a gente fala sobre tudo, mas a bebida sempre foi um empecilho, assim, sempre foi uma trava, um bloqueio que de alguma forma nos afastava e que de alguma forma nos deixava distante. E eu sempre, né, tentava trazer consciência, mas como é que traz consciência para alguém que tem vício, né, que tinha vício? É muito difícil. Você sabia que se você fosse desse perfil de pessoas que bebe todo final de semana, que bebe como diversão, que bebe como lazer, dificilmente a gente estaria junto? Por quê? Porque da mesma forma que você vivenciou isso, e eu acredito que foi de uma forma muito mais traumática e muito mais forte, mas eu vivenciei isso também com meu ex-parceiro, com o pai do meu filho. Muita bebida, muita violência, muita agressão por conta da bebida. E como eu falei, às vezes eu recorria a beber também, eu recorria à bebida para poder aguentar aquela situação. Mas graças a Deus eu nunca me adaptei à bebida. Eu bebia e passava mal, porque se não fosse por isso, talvez eu tivesse entrado no mesmo perfil de alcoolismo, para poder fugir das dores, para poder tentar se libertar. Só que é correr pro seu inimigo, sabe? Para aguentar viver uma vida que não é a vida real. Que você não tem que aguentar. Para aguentar viver uma vida que você não tem que aguentar viver. Então, a gente tem que olhar com mais carinho para os nossos comportamentos, para aquilo que a gente gosta. Nossa psicanalista, ela tá aqui atrás e ela fala uma coisa que eu acho super interessante. Fugir um pouquinho da realidade pode ser saudável em alguns momentos, mas assim, ó, é uma dose pequenininha. Viver fugindo? Viver fugindo e recorrer a coisas para poder conseguir lidar com a realidade é complicado. Fugir um pouquinho da realidade, como uma fantasia, como uma brincadeira, tudo bem, é saudável, a gente precisa disso para poder aguentar os desafios do dia a dia, mas não adianta a gente querer se esconder. Não adianta eu querer esconder as minhas travas sexuais, não adianta eu querer esconder a minha insegurança, o meu medo, a minha timidez. Através da bebida. Né? Isso a gente enfrenta, a gente melhora. O que vai me dar mais segurança? O que vai me dar mais ousadia? Você não vai sustentar isso por muito tempo, né? Não vai. E não vai conseguir ser você, porque você tá dopada de alguma forma, né? Embriagada de alguma forma. Não, na verdade tá embriagado mesmo. Agora, para quem vai entrar no relacionamento, eu falaria o seguinte, como a Déia falou que hoje a mina explosiva dela é bebida, então quando você for entrar no relacionamento e acha que a bebida, alguém que bebe, não é um cara pra você, ou uma mulher pra você, já faz uma listinha aí e fala, não, esse tipo de pessoa que bebe todo final de semana ou bebe semanalmente, não é o tipo de cara, não é o tipo de mulher que eu quero pra mim. Ou se for, tudo bem, mas tenha essa consciência de que a pessoa se comporta e que esse é o estilo de vida dela e que você não sabe e não tem o controle de até onde isso vai. E o mais importante, você é capaz de mudar essa pessoa que bebe? Não. Cara, então, olha, eu acho que... Eu fiz tanta coisa pra tentar ajudar minha mãe e às vezes saía tipo, cara, eu não consigo. E levavam o evangelho, e fomos pra igreja, e tratava com paciência, e cuidava. E quando ela chegava toda arranhada, caída, cara, era triste de ver, era muito difícil. Não faltou amor da sua parte? Não faltou amor, não faltou tentativa, cuidado. Nem não da minha faltou parte, nem da disposição. parte de todos que conviveram comigo. Mas... Uma pergunta dura agora. Hum. Você acha que sua mãe não deixava a bebida porque ela não amava você? Ou não amava vocês? Você acha que... Não, minha mãe não tem nada a ver o amor, minha mãe ama com demais. vício. A pessoa não tá ali fazendo aquilo porque ela não se importa com a família ou com o parceiro. É uma doença. A linguagem de amor da minha mãe é serviço. Ela serve, ela ama. Ela é carinhosa Ela também. ama intensamente. E mesmo amando intensamente, ela se deparou com essa doença. E é essa consciência que a gente quer trazer para vocês. A pessoa não tá ali vivendo naquela dependência porque ela quer. Ela pode ter começado porque ela quis,
Mas quando se transforma numa dependência, a pessoa perde essa liberdade de escolher, ela se torna refém. E aí não adianta você chantagear, chorar, pedir, adianta você conversar, convencer essa pessoa e falar: estamos juntos, vamos procurar a ajuda de um profissional para a gente viver melhor, para você viver melhor. Eu acho que esse é o caminho, passando pela comunicação, tendo amor nessa fala, mas entendendo que você não dá conta de cuidar da dependência do outro.